Hoje faz 100 dias do governo Lula. Eu já falei para vocês que eu acho aborrecida essa história de 100 dias, né? Virou uma espécie de armadilha que a mídia monta para todo o governo para exigir que o governo se adapte à agenda dela. Se o governo não se adaptar à agenda da mídia, que é a agenda neoliberal, que é a agenda do liberalismo tosco, da agenda das privatizações, é a agenda do sistema financeiro, a agenda dos rentistas, é a agenda da violência policial, enfim, é a agenda da direita, da extrema-direita brasileira. Então, quem não se adapta, fracassa os 100 dias. Né? As manchetes são todas assim, Lula 100 dias de dificuldades, de brigas, Lula não define o que vai fazer. Gente, 100 dias de governo. O governo dura 4 anos, 4 longos anos. Então, o que é o mais importante desses 100 dias do governo Lula? Né? Fora da economia, fora do Congresso, fora do que acha ou deixa de achar a mídia brasileira, que são 100 dias sem Bolsonaro. 100 dias sem Bolsonaro. Estamos a 100 dias sem aquele boca podre, sem aquela figura podre, nojenta, repugnante, cercada de uma quadrilha de malfeitores e mau caráteres. Então, há 100 dias. A gente se libertou há 100 dias, o país se libertou há 100 dias. Há 100 dias que as pessoas voltaram a conviver civilizadamente. Há 100 dias que a imprensa, mesmo essa imprensa golpista, venal, né, de quinta qualidade, quinta categoria, mesmo essa imprensa não é destratada, pelo contrário, é reverenciada como uma instituição democrática pelo presidente da República, pelos ministros, no Palácio do Planalto. Eu tenho acompanhado isso, tenho ido às coletivas do Lula, nos cafés da manhã no Palácio do Planalto. Um tratamento absolutamente civilizado, correto, educado, gentil, mesmo sabendo que a maior parte ali está para azucrinar o governo, para desqualificar o PT, para desqualificar a esquerda, para puxar o saco de banqueiro, para fazer o serviço sujo dos seus chefes. Mesmo assim, são tratados com extrema urbanidade, com extrema civilidade. Então, o bom desses 100 dias não é que retomou o Bolsa Família, isso é importante, Minha Casa Minha Vida, isso é importante. Bolsa Família já foi pago a primeira parcela. Já tem gente saindo da fome. Já tem criança comendo, fazendo 3 refeições por dia, que não estavam fazendo. Né? As crianças estão sendo todas vacinadas, porque para poder ter o direito ao Bolsa Família, você tem que vacinar. O Ministério da Saúde retomou o Programa Nacional de Imunização. Tem muita coisa para fazer, claro, coisa para cacete para fazer. Por isso que não dá para ficar cobrando 100 dias, né? Mas o mais importante de tudo é que nós estamos 100 dias sem o boca podre, 100 dias sem aquela família nojenta, repulsiva, repugnante. 100 dias tem que saber que o Brasil está nas mãos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, essa quadrilha. 100 dias que a diplomacia brasileira voltou a ser respeitada no mundo, que o Brasil passou a ser respeitado no mundo. Lula foi convidado para a reunião do G7, é muito importante que o Brasil seja ouvido no grupo dos 7 países mais ricos do mundo. O Brasil tem que ser ouvido. 100 dias que a gente anda na rua e não tem aquela sensação horrível de que o país está na mão de uma gangue. 100 dias sem Bolsonaro, 100 dias que as emas não estão morrendo no Palácio da Alvorada, estão sendo alimentadas corretamente com ração e não sendo assassinadas por esses genocidas. 100 dias que ninguém mais fala em cloroquina, em ivermectina, em negação de vacina, só os doentes de sempre, só os fanáticos de sempre. Não é isso? Então, assim, nós temos, sim, muitas coisas para falar sobre 100 dias, mas o fundamental é que nós estamos 100 dias sem Bolsonaro. Depois de 4 anos com Bolsonaro. Depois de ter que todo dia acordar, respirar fundo, vir para cá trabalhar às 8 da manhã, eu e Maria Fernanda, para receber vocês, para receber um monte de gente que estava muito triste, muito deprimida, muito desesperançada, que não sabia o que fazer, que não sabia para onde ir, que não sabia como lutar, e a gente aqui se deu as mãos. Né? Muitas vezes nós nos demos as mãos aqui, ó, nos piores momentos
daqueles dias terríveis, e a gente se deu a mão aqui e eu falava, não se preocupe, nós vamos vencer, porque nós temos que vencer. É o nosso destino vencer essa gente, destruir essa gente, se vingar dessa gente. Vocês repararam que apareceu uma coisa absolutamente tenebrosa no noticiário dessa semana, agora nesse fim de semana. Acharam um bunker, na verdade uma sala de tortura ou de perversão sexual, não se sabe bem ao certo o que é, dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Olha que coisa. Aquela ministra Damares Alves, que hoje é senadora, eleita por esse cagadouro, que virou o Distrito Federal, essa mulher absolutamente doente, com perversões sexuais as mais graves, as mais absurdas, ela mandou fazer, botou um policial civil para fazer, para ser a fachada dela dentro do Ministério dos Direitos Humanos e das Mulheres. Ela mandou fazer uma espécie de bunker, um isolamento acústico absoluto, total, o tipo de coisa que você cria para torturar a gente, com um cofre para guardar armas, com ar-condicionado próprio, com um sistema de som próprio. Essa mulher é uma doente, uma perversa, uma psicopata, acusada de ter sequestrado uma criança indígena e que tudo que ela fala tem conotação sexual com crianças. Fanática religiosa, doente. Tá lá, descobriram um bunker. Agora tem que descobrir o que ela fazia ali dentro. Se era ela que utilizava aquilo para perversões sexuais, ou se eram outras pessoas. Alguma coisa muito terrível acontecia ali. Ela tem uma justificativa mais absurda, foi descoberta, né? Disse que aquilo ali era para a segurança dela porque ela era ameaçada de morte. Aí você é ameaçado de morte, você manda fazer um bunker dentro do ministério com isolamento acústico, para quê? Com câmeras de televisão, com coisa. É claro que alguma coisa muito terrível estava acontecendo. Agora, tem que descobrir o que estava acontecendo lá. Tem que ouvir os funcionários, muita gente deve saber o que acontecia dentro desse quartinho, o quartinho da Damares. Né? É uma pessoa absolutamente idiota, perversa, perigosa, fanática religiosa, mau caráter, né? E que não tem nenhum escrúpulo, nem ela e a pupila dela, Michele Bolsonaro. Então tem que descobrir o que essa mulher doente fazia nesse quartinho com isolamento acústico, dentro do Ministério das Cidades. E aí o Senado Federal vai ter que tomar uma posição sobre isso. Porque assim, você viu que ela é uma pessoa completamente desqualificada. Ela não tem nenhuma inserção no Senado, ninguém sabe o que ela faz. Ela foi para lá para fugir da justiça, graças aos eleitores do Distrito Federal. Repito, esse cagadouro verde e amarelo transformou Brasília em Distrito Federal, para eleger uma pessoa doente como essa. Que é uma cidade que foi, Brasília, né, um lugar que foi tão progressista, que era um lugar maravilhoso quando eu cheguei aqui para viver há mais de 30 anos, e hoje é um ambiente tóxico, horroroso, cheio de bolsonaristas, cheio de gente doente nas ruas, cheio de gente violenta nas ruas, um serviço público elitizado por gente reacionária. Está aí, elegeram Ibanez Rocha, né, junto com Anderson Torres e companhia, e Damares Alves, senadora da República. Tudo tem um preço, né? Você não faz uma coisa dessa sem ter um retorno terrível. E é certo que esse retorno está começando a acontecer agora. Bom, mas Lula está indo para a China, e essa viagem à China, repito, tenho falado sobre ela faz bastante tempo e conversado com alguns entrevistados. Essa viagem para a China é muito importante para o Brasil, muito importante para recolocar o Brasil como protagonista nas discussões da grande geopolítica internacional. É importantíssimo para o Brasil para fortalecer as suas relações com o seu maior parceiro comercial, que é a China. É importantíssimo para fortalecer a posição da ex-presidenta Dilma Rousseff, que hoje é presidenta do Banco dos BRICS,
um cargo muitíssimo importante e que tem uma relevância enorme hoje no mundo, porque o Banco dos BRICS está encabeçando uma campanha para desdolarizar o comércio internacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, você sabe, o dólar passou a ser a moeda corrente das transações internacionais. Significa que se eu sou um país, sou o Brasil, e quero vender petróleo para a Holanda, né, em vez de usar a moeda da Holanda ou o real, eu sou obrigado a transformar o valor em dólar e, a partir do valor em dólar, vender ou comprar da Holanda. Isso tudo está, né, sendo discutido. O Brasil já está discutindo a possibilidade real de, por exemplo, negociar a moeda, negociar as suas transações comerciais sem dólar com a China, pela moeda chinesa, sem oscilação de câmbio do dólar, que pode ser e é bastante manipulado pelos Estados Unidos para cercear, para bloquear, para impedir, né, o comércio internacional, ou então para mantê-lo sob controle absoluto. Então, é muito importante a Dilma como presidenta do Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS, você sabe, os BRICS incluem o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul e a Rússia, que está em guerra com os Estados Unidos, né? Essa guerra contra a Ucrânia, na verdade, é uma guerra da Rússia contra a OTAN. E o Lula está indo para a China, sim, vai tentar, já disse que vai tentar, vai se falar com o presidente da China, Xi Jinping, para poder discutir a paz na Ucrânia, a paz no leste europeu, que os Estados Unidos não querem, porque vendem muitas armas e vivem basicamente de guerras para poder movimentar essa sua indústria bélica, que é o nervo central da economia estadunidense hoje. E o Lula está indo para lá para falar de paz também. Espero que ela tenha sucesso nessa empreitada. É importante falar de paz, muito importante. Então é isso, a gente tem essas boas perspectivas, tem os 100 dias, que são ótimos 100 dias em muitos sentidos, ainda tem muita coisa para fazer. E eu espero que o próximo governo Lula, ou o próximo governo do sucessor do Lula, não caia mais nessa esparrela de 100 dias, não se preocupe em fazer propaganda de 100 dias, em ter que explicar o que faz 100 dias, porque essa é uma agenda da mídia venal brasileira, dessa mídia que usa os 100 dias para poder insuflar a população contra os governos, não só o governo Lula. É para adequar a sua agenda, para chantagear o governo em relação ao que ele está fazendo, fora da agenda da mídia, portanto, fora da agenda da direita e da extrema-direita brasileira. Mas mesmo assim tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa. O Ministério da Cultura foi recriado, está retomando as suas funções culturais, está expandindo os seus comitês de cultura para todos os estados, está ouvindo os estados e as demandas, está com dinheiro para colocar, para movimentar a cultura no Brasil novamente. Né? O Bolsa Família foi resgatado e está sendo muito importante, foi ampliado. Minha Casa Minha Vida foi resgatado e foi ampliado. Né? O Mais Médicos, que agora chama Mais Médicos para o Brasil, também foi resgatado e foi ampliado. Já estão chegando 18 mil médicos, deve chegar a 28 mil médicos, indo para aqueles grotões que os médicos brasileiros não vão, porque se formam para ganhar dinheiro e querem ter consultórios nas capitais, nas cidades grandes, para poder ganhar dinheiro e não fazer atendimento básico de saúde à população. Isso vai ser, de novo, bastante importante. Agora, como sempre, assim, tudo isso nós tivemos no passado. E, acabou num piscar de olhos, porque a população não foi politizada, não foi conscientizada de quem é que estava dando isso para ela. De que aquilo era resultado de uma mobilização político-eleitoral que gerou um governo popular. Aí bastou um mês de Lava Jato e propaganda no Jornal Nacional para destruir tudo, tudo. Daí a importância também do próximo ministro do STF, porque o STF foi importante, foi relevante nessa destruição do país também, embora tenha se recuperado nos últimos tempos. Foi com a ajuda do STF que o Lula ficou preso, foi com a ajuda do STF que a Lava Jato cresceu, foi com a ajuda do STF que se combateu o estelionato eleitoral de 2018, com a prisão do Lula e a não soltura do Lula. E a gente, então, tem que retomar aquele aparelho ideológico importantíssimo que é o Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ser feito com indicações que não se repitam erros como de Luiz Fux, de Barroso, de Rosa Weber, né, de Dias Toffoli,
Gente comprometida, tem que ter gente comprometida com os interesses dos trabalhadores e com a democracia. Ponto final. Aliás, Lula não está querendo falar de indicação, diz que não tem pressa para essa indicação. Eu estava lá no café da manhã, ele falou isso, para justamente evitar essa pressão, principalmente da mídia, que está querendo empurrar essa bandeira, essa falsa bandeira identitária, né, que é uma mulher negra e tal. É mentira, não querem nada disso. Querem alguém que eles possam manipular, como manipularam o Joaquim Barbosa, que foi escolhido porque era negro e foi o algoz, né, o capataz daquela história do mensalão, criou uma teoria falsa jurídica mal usada do domínio do fato para tentar destruir o PT, destruir as esquerdas, botar os petistas na cadeia, como conseguiu colocar, e quase matou o Zé Genuíno. Um canalha que foi escolhido só pela sua cor, e isso foi um erro enorme, com consequências trágicas para o PT, para o governo e para o Brasil. Então, isso não pode se repetir. Essa discussão identitária não pode beirar a irresponsabilidade, viu? O cargo no STF tem que ser uma pessoa altamente qualificada, que esteja ligada aos interesses das classes trabalhadoras e que tenha compromisso com a democracia e a Constituição. Se é branca, preta, azul, verde, amarelo, mulher, homem, trans, não faz a menor diferença. A menor diferença. A gente tem que passar por essa, tem que ultrapassar essa barreira. Você vai ser o Zanin. Tá? Eu não gosto da coisa de amigo, de advogado amigo. Tá? Não gosto. O Toffoli era um Zanin, não se esqueçam. Não estou dizendo que o Zanin será um Toffoli. Mas o Toffoli era um Zanin. Talvez mais festejado, mais próximo, mais amigo, mais. E o Toffoli era do PT. O Zanin não é. O Toffoli era o super amigo do PT, do Lula, o cara que defendia os direitos dos trabalhadores, trabalhou a vida toda com o Partido dos Trabalhadores e tal. E olha o que virou o Toffoli. Então, esse negócio de amigo, olha, não contem com o meu apoio. Tem que ser gente comprometida com os interesses das classes trabalhadoras, se possível, oriundo das classes trabalhadoras, que tem um compromisso com a democracia e com a Constituição. Não tem que ser amigo de ninguém. Eu, por mim, bom, meu candidato, todo mundo sabe, é o professor Alisson Mascaro, né? Que, além de tudo, é comunista. E é um grande estudioso da teoria do direito. Pensador marxista de altíssimo nível, que tem consciência de como funciona o direito, as suas origens e a sua importância para a classe trabalhadora. Fora disso, nada me interessa. Mas não será ainda o professor Alisson Mascaro, mas ele é muito jovem, espero que um dia seja ele. Mas que a escolha seja feita por critérios bem definidos, né? Essa coisa de meu amigo, meu advogado, por mais legal que o cara seja, por mais incrível que ele tenha atuado, advogado é advogado. Hoje é advogado do Lula, amanhã pode ser advogado do Bolsonaro, tá? Hoje é advogado do Lula, amanhã pode ser advogado de 200 caras que fizeram a Lava Jato. Advogado é advogado, tá? Advogado não tem compromisso com seus clientes. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente essa possibilidade, né, de que essa escolha por amizade, porque foi meu advogado, que me tirou da cadeia, isso não é o melhor dos mundos, não, nem de longe, viu? Eu acho que o Zanin é um grande cara, tem se mostrado um grande cara, mas é advogado. Eu preferia que fosse uma escolha filtrada, pensada, discutida com o partido, com os aliados, enfim, com os movimentos populares, com os movimentos populares de justiça. A gente tem um grupo aí, Associação de Juízes pela Democracia, a gente tem o grupo Prerrogativas, com Pedro Serrano, com Lênio Streck, que são candidatos. Tem gente muito boa e que tem histórico de defesa, história de defesa contra a ditadura, contra a bandidagem da Lava Jato, que teve com Lula ombro a ombro, né, quando ele estava preso. Essas pessoas têm que ser pensadas. Se elas são brancas, se são pretas, se são asiáticas, para mim não faz a menor diferença. Desde que tenham esse compromisso.
É hora de pensar nisso, senão essa coisa identitária em Supremo Tribunal Federal não funciona e é bom que a gente tire logo isso da cabeça. O Supremo Tribunal Federal é um aparelho ideológico que tem que estar sob controle das classes trabalhadoras. Senão ele se volta imediatamente contra elas. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. O Supremo Tribunal Federal apoiou a ditadura militar. Fechou os olhos para tortura, para perseguições, para assassinatos. Tem que ter cuidado. O Supremo Tribunal Federal absolveu o Collor, viu? Absolveu o Collor. Um primo dele, Marco Aurélio de Mello, lá dentro. Então não é flor, ali não tem anjo, não. Ali são pessoas que não têm passado. Elas só têm os interesses próprios e elas ficam lá até os 75 anos de idade. Então, temos que tomar aquilo lá, temos que ocupar aquele troço. Tivemos chance no passado, não fizemos, e estamos tendo uma nova chance para fazer de novo. Se errar de novo, esquece. A gente não vai ter outra chance.